E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bora falar um pouquinho deste 3-0 do Barça pra cima do Oviedo. Esse vídeo provavelmente vai ser bem curto, até porque não tem muito o que acrescentar não, rapaziada, do que a gente já tem visto do Barça mais ou menos em decorrer dos últimos jogos, né, nessa temporada, e até mesmo um pouco da temporada passada. O Barça, ele tem uma capacidade de fazer primeiros tempos ruins, né? Meu Deus, e eu já dei um primeiro tapa no microfone aqui. Isso eu acho que é uma característica meio, assim, temporariamente preocupante, mas eu acho que ela pode ficar mais preocupante a longo prazo. Mas eu acho que neste jogo em específico teve um motivo, né? Do Barça ter começado o primeiro tempo com um ritmo um pouco mais devagar, basicamente não conseguindo chutar no gol. Cara, eu acho que o Barça foi criar sua primeira grande chance de gol, assim, boa chance mesmo de gol, por volta lá dos 35 minutos do primeiro tempo, né? Um cruzamento do Eric Garcia pro Lewandowski dentro da área. Sai a primeira finalização do Barça, que foi invalidada devido a uma marcação de impedimento que estava errada. As arbitragens no jogo do Barcelona têm sido ruins também ultimamente, né, rapaziada? Principalmente em La Liga, o que vem sendo uma coisa a se observar. Mas valendo mesmo, que não foi marcado impedimento nem nada, a primeira boa chance mesmo foi com o Rafinha lá em 44 minutos do primeiro tempo, já no finalzinho do primeiro tempo, né? E isso é um pouco preocupante porque mostra um pouco uma espécie de comodomismo, talvez, né? Do Barcelona por parte do seu adversário Oviedo, que fez uma cera danada, picotou o jogo de tudo qualquer forma. O árbitro deu poucos amarelos assim pra punir essa cera do Oviedo. Então o jogo foi se picotando, cara, muito esticado o primeiro tempo, sabe? Muito chato. E eu acho que o primeiro tempo foi assim também pela composição do meio campo, né? Hoje jogou Dani Olmo, Frankfurt é foda. Frank de Jong e Marc Casadó, né, galera? O de Jong sempre dando aquela rotação pro time. O Dani Olmo fez um primeiro tempo ruim, não conseguiu ser achado. E o Casadó é aquilo, né? Ele não é um cara pra rotacionar a bola. Ele é um cara mais destrutor. E pra continuar ali, tipo assim, você tabela com ele e tudo mais, ele vai conseguir te ajudar, mas ele não é o cara pra começar esse tipo de jogada. Então ele tem muita dificuldade em conseguir controlar ritmo, ele não é um jogador dessa característica. Então o Barcelona sofreu pra achar os atacantes em campo. Também foi com o João Cancelo de titular nesse primeiro tempo, que também não fez uma boa partida, defensivamente muito deficiente o João Cancelo, né? Ofensivamente um pouco melhor, mas uma partida ruim. Tanto é que quando o Baldé entra no lugar dele, a diferença é brutal, né? Entre os dois laterais nesse momento de suas carreiras. Mas o segundo tempo chega, o Real Oviedo parece que gastou toda a sua potência e concentração de um dos piores times do campeonato no primeiro tempo para conseguir parar o Barcelona. No segundo eles começam as patifadas, né? Uma péssima saída de bola da área ali dos zagueiros do Oviedo. A bola sobra ali, né? Um passe ali sobra, se não estou enganado, pro Dani Olmo. Ele dá um chute folha seca ali e abre o placar. Dani Olmo, que acho que faz gol pela terceira partida seguida, se eu não estou enganado, né? Vem muito feliz nas finalizações o Olmo ultimamente. Logo depois, mais uma patifada do zagueiro, do defensor do Oviedo. O Rafinha foi pressionar ele, já esperava o passe para o goleiro. Ele consegue pegar a bola num passe errado do zagueiro e dar uma cavadinha espetacular em cima do nosso goleirão do Oviedo, que não teve a mínima chance. 2-0 Barcelona, com um pouco mais de 60 minutos ali de jogo. Depois o Rafinha é substituído para ser poupado para enfrentarmos o Copenhagen, né? Quarta-feira na Champions. Aí o jogo vai, o jogo vem, aí sai. Aí de fato o primeiro tempo do Dani Olmo é ruim, mas o segundo tempo dele é muito bom, né? Ele sai com um gol e dá uma assistência para uma pintura espetacular do Lamine Yamal, né? O Lamine, que no primeiro tempo estava muito sobrecarregado pela falta de apoio do Eric Garcia. No segundo, o Real Oviedo começa a se desorganizar muito mais. Aí o Lamine começa a desorganizar ainda mais com seus dribles o time dos caras. Ele faz um golaço de voleio, puxeta, sei lá que satanás que ele fez ali. A bola curvou perfeitamente para fechar o caixão do Oviedo. Então sobre o jogo foi isso.
O ponto de preocupação aqui, rapaziada, como eu mencionei no vídeo, foi o primeiro tempo, né? Que o Barcelona começa meio desligado no primeiro tempo e tudo mais. Até contra adversários mais fortes ele tende a começar meio desligado. E esse desligue não pode acontecer em mata-matas, né? Em momentos decisivos, porque pode punir demais o Barcelona. Mas como eu disse, teve um contexto, teve um motivo, né? O Barcelona chegou se poupando ali e tudo mais, porque era o Real Oviedo, né, galera? Ó, pra vocês terem uma noção, a gente tá em que colocação na La Liga nesse momento, o Oviedo. Tá lá, em último colocado, rapaziada, 13 pontos, é o pior time da La Liga, tá ligado? Então o Barcelona, sim, com uma certa justificativa, começou com um pouco lento esse jogo. Só que aí o jogo foi se acumulando, né, foi retrancando. O Flick teve que, não começou fazendo mudanças, mas, né, os erros defensivos do Oviedo deram brechas pro Barcelona fazer os seus gols, mas se caso essas brechas não tivessem acontecido, provavelmente o Flick já teria mudado antes, né, com a entrada de Firmino, com a entrada de Marcus Rashford, do Rony, enfim, essa galera. Por sorte, eles erraram, por sorte nossa, do Barcelona, então isso acabou ficando mais fácil a vida do Barça. Então sobre o jogo não tem muito mais a adicionar. É bom ver o Rafinha marcando mais uma vez em La Liga, de novo sacramentando seus números. É bom voltar a ver o Lamine a marcar também. É muito importante que esses jogadores se mantenham confiantes, cada vez mais confiantes, para chegar nos momentos decisivos e eles decidirem. É bom que o Dani Olmo pegue essa sequência boa, ótima, de gols e assistências, né? Porque vai ajudar a confiança dele também, já que o Firmino tá numa fase muito iluminada. É natural que o Dani Olmo precise também dessa confiança. Então esse jogo serviu para isso. Serviu para dar confiança a mais para os jogadores do ataque. Porque se a defesa às vezes não tá indo tão bem, né? Era meio natural que a gente não tomasse gol do Oviedo, apesar da gente ter sofrido o quê? Acho que umas 6, 7 finalizações do pior time da La Liga. É bom que pelo menos o ataque esteja confiante para decidir os jogos. Porque eu acho que depender da defesa, o Barcelona não vai depender. Não pode depender. E eu acho que não vai ser nem plano se depender dela. Então o ataque precisa crescer. Precisa ser mais motivado, né? Então é isso. De resto, rapaziada, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, não. Eu acho que é isso, beleza? Vamos ter um jogo muito difícil contra o Copenhagen na Champions, um jogo chato, e a gente não vai ter a presença de Pedri e nem a presença de Frenkie de Jong, dois jogadores que controlam e dão um ritmo. Provavelmente vai Eric Garcia, Firmino e Dani Olmo pro meio campo, né? Um meio campo ofensivo e com o Eric ali sendo muito bem na contenção, né? E o resto eu imagino que vai ser o padrão do Barça. Estou curioso para ver como é que o Barça vai se sair na Champions. Vamos ver quando o jogo acontecer, eu trazer aqui os meus pós-jogos de cria, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva e até mais.